Não dá agora para a figueira voltar a produzir. Não dá para aquilo que você desprezou e perdeu voltar para as suas mãos. Mas dá para aquilo que está nas suas mãos florescer, frutificar, produzir. Você usar propositalmente pela fé as suas palavras. Fazer declarações sobre todas as áreas e ver a glória de Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim, eu creio e eu recebo o melhor vinho no melhor tempo da minha vida. Amém? Vamos beber, vamos beber, vamos beber desse cálice. Pode sentar, por gentileza. Vamos lembrar que quem foi embora antes da festa acabar, naquele momento, né, que parecia que o cálculo foi feito errado, naquele momento que foi... Eu lembro que eu fui num evento, né, inclusive, essa foi uma parte do evento que foi muito interessante. E um evento desses de treinamentos, né? Uma pessoa bastante badalada, alguém me convidou, né? Falou, por que você não vai para conhecer tal, ver como é que é, né? Tal, o negócio está em alta e você podia ver como é que é, né? Porque tem sempre alguém na igreja falando, comentando e nunca dava certo. Nunca, os prazos, né, o período era um período muito grande. E aí um monte de situações acabaram se conectando, né? E eu acabei indo nesse evento e participando para ver como é que era esses treinamentos, essas questões, né? E tem muita coisa no evento. Mas teve uma coisa, aquilo toda vez eu lembro daquilo, eu fico pensando. O palestrante, o dono do evento, ele tinha, naquele evento, tinha quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, vamos colocar ali. Um ginásio ali, um centro de exposições lá em São Paulo. E estava naquele dia, né, que já estava assim... Muita gente já tinha ouvido muita coisa, aprendido, ouvido, né, feito exercícios para trabalhar o lado psicológico, o lado emocional, enfim. E aí ele pega e fala, ó, gostaria de dar um brinde para vocês, né, tal, algo como se fosse um livretinho. O realizador do evento também era um escritor, falou assim, ó, tem um livro aqui, tal, livro de bolso, quero dar para vocês, tal. E aí veio aquela imensidão de colaboradores dele assim, já passando, né, com seus alforjes assim, entregando. Aí, de repente, o pessoal começou a voltar para os corredores e nessa volta, aí o pessoal assim começou a correr, vai e volta, e acabou os livros. Não deu para todo mundo. Ficou ali 1/3 mais ou menos do que tinha de gente sem livro. Não ganhou, né? Ele fez uma propaganda, ó, esse livro você vai ler, e ele tem isso, ele tem aquilo, e assim, assado e tal. E aí foi, né? E na hora ficou um negócio feio, ficou ruim. A cena, ele mesmo pegou, gente, me perdoa, tal, chamou lá o líder do pessoal, mas como assim? Vocês não contaram direito? Eu, cara, me desculpa, perdão, tal. Olha, não vai acontecer de novo, tal. E aí ele saiu colhendo uma entrevista com cada um. Quem ficou sem aqui? Quem ficou sem?
Aí um monte de gente levantou a mão, ele foi nessas pessoas que ficaram sem e perguntou, como é que... Ó, fulano, vem aqui, ó, vocês aqui, ó, que falharam. Eu quero toda a minha equipe aqui agora. Colocou a equipe dele toda assim na frente do palco e falou assim, olha agora, vamos ver aqui como é que essas pessoas estão, a falha de vocês, o que causou para elas. Aí perguntava para um, né? Como é que você está se sentindo? Aí um falou, estou me sentindo rejeitado. Aí o outro, eu acho que foi uma falta. E começaram a falar, e o pessoal falando. E eu fui uma das pessoas que ficou sem, né? E aí, ele passou por mim, até achei que não ia, porque eu estava mais no fundo. De repente ele chegou e falou assim, qual é o seu nome, Anderson? Como é que você está se sentindo, Anderson? Eu falei, normal. Falou, normal? Falei, normal. Falou, por quê? Eu falei, eu não tinha o livro, não li o livro. Falei, falou, mas você ficou de fora? Eu falei, não, acontece. Falei, eu estou olhando para o restante aqui tudo, né? Teve vários pontos bacanas, bons, tal, né? Perguntou para mais umas 7, 8 pessoas, tal. Aí, ele vem e revela, né? Aí ele chama uma pessoa lá, falando, fulano, vem aqui. Aí vem aquele monte de gente com um monte de livro e sai entregando para quem não tinha recebido. Ou seja, tudo já tinha sido combinado, né? Dele falhar, dele errar, e ele só queria ver a reação das pessoas, porque ele tinha acabado de falar sobre essa inteligência emocional, o poder que o psicológico tem sobre a vida da pessoa, né? E aí ele pegou aquelas pessoas que tinham falado, que estavam mal, teve gente que chorou, que falou que na vida sempre é assim, não, porque comigo sempre é assim, eu sempre fico de fora, comigo dá tudo errado, tal. E ele falou, era para tudo isso? Vocês se entregam antes da hora. E teve um que ainda que, não, mas é comigo realmente, sempre... Eu falei, não é que acontece. Existe algo em cada um de nós. Nós somos como um ímã. Diga, eu sou um ímã. Todo mundo sabe que é um ímã aqui ou não? Hã? Sabe que é um ímã? O ímã, ele atrai. O que o ímã atrai? Metal. Certo? Quanto mais nobre é o metal, mais o ímã atrai. Então, não atrai todo o metal, mas os metais certos ele atrai. E ele explicou, né? Ele falou, na verdade, a gente não combinou de quem ficaria sem. Mas eu queria ver a reação. Ele falou, depois de eu ter falado tanto, ter mostrado, ter ensinado, ter colocado, ele falou, sinceramente, não era para ninguém ter uma atitude como essa. De sentir, de reclamar, né, de pegar, de chorar, gente. Ele até citou uma passagem bíblica que era do profeta Jonas. Jonas, ele não se lamentou pela morte que viria de 120 mil de Nínive, mas ele achou ruim quando aquela árvore foi comida ali pela lagarta, que ele não plantou, ele não regou, e que ele usufruiu daquela árvore, da sombra, daquela planta, na verdade, por um dia no sol, e ele já estava todo irritado, né? Estou irritado a ponto de morrer, disse ele para Deus. E o que a gente tira disso? Às vezes você se precipita. Você está falando, você está reagindo de uma forma que não cabe na sua vida. Sabe, antecipadamente. Comigo é assim mesmo. Para mim não dá. Tanto que a hora que ele perguntou para mim, depois ele, fora do microfone, ele perguntou assim, né? Ele fez a pergunta, eu respondi o que eu falei aqui. Aí ele tirou o microfone e falou assim, você já fez antes esse curso? Eu falei, não, primeira vez, porque ele achou que eu já sabia que o negócio era combinado, então parecia até que a resposta tinha sido muito, né, não, mas não sentiu nada, não, nada, normal para mim, o que eu vou? Não tem, né? Não tem, qual que é o problema? E teve outras pessoas também que falaram, não, para mim
acontece, o que eu posso fazer, né? Da próxima, né? E teve gente, inclusive, que pegou o livro que ganhou e deu para essas pessoas que choraram. No dia, teve gente que pegou e falou, então pega, pode pegar o meu aqui, ó, fica com o meu aqui, tá tudo certo, eu sigo a vida sem um livro, né? Teve gente que fez isso. Às vezes a gente está antes da hora, igual o pessoal que saiu da festa. Quando acabou o vinho, sabe? Ah, não, vou embora. Não, é isso aqui, como pode? Já pensou esse povo? Deixou de ver o primeiro milagre de Jesus. Ontem a gente falava ainda hoje no programa, a Tamires, né? Eu visualizo a imagem da Tamires. 30 agora sem Jesus, né? Eu visualizo porque eu morava relativamente num bairro igual dela, eu conheço bastante gente, conhecia na verdade, né? Nem sei hoje mais quem está vivo, para falar a verdade, não tenho contato com nenhuma pessoa do lugar que eu morava, você vai falar nenhuma, nada, zero. Mas as últimas vezes que eu fui, eu lembro de gente que eu conhecia há 30 anos atrás. Eu fico pensando na dona Emília, se não tivesse conhecido Jesus. Vamos lembrar que essa mulher tentou se matar. Quem ouviu isso aqui ontem? Prestou atenção nessa parte ou não? Que, né, vou jogar na frente de um caminhão lá, ela usou um outro nome lá, né? Que eles chamam um outro nome lá, um caminhão de gente, sei lá como é que chama, né? Eu vou me matar. Quanta gente que parou antes da hora. Quanta gente que não continuou, né? Porque estava no momento, vivia um momento, porque ouviu alguma coisa, porque definiu a sua vida pelo momento. E você sabe qual que é o grande problema de definir a vida pelo momento? O que faz a pessoa definir e perder? É o que ela está sentindo. Tem momentos na vida da gente que os nossos sentimentos são extremos e agudos. Você reparou que o momento feliz, alegre, o momento que você tá reunido com gente, quando você está fazendo uma viagem a passeio, quando você vai para um lugar para comer algo, o tempo passa que é uma maravilha. É ou não é? Você vai fazer algo que você quer, você vai fazer uma viagem, o tempo passa que é uma maravilha. Mas quando você está esperando por algo e aquilo não vem, aquilo não acontece, e vai vindo, né, aquela tentação, aquela agonia, e aquelas dúvidas, aquelas perguntas, quando será que isso aqui vai acontecer? Quando que isso aqui vai mudar? Quando que isso aqui vai virar para mim? A gente precisa se voltar para a palavra de Deus. Porque se você não se volta para a palavra de Deus, vazio você não fica. Ninguém fica vazio. Se você não der ouvidos, se você não falar a palavra de Deus, você vai falar alguma coisa. Você vai murmurar. Você vai falar. A gente ainda teve uma reunião na última vez que a bispa veio, que ela colocou temor em todo mundo. Todos nós aqui que somos internos. Ela lembrava nós de alguns exemplos de pastores que quando assumiram um trabalho, um setor da igreja, ou mesmo uma igreja, né, uma unidade, uma congregação, quando chegaram lá, foram tomados por sentimentos e aceitaram aqueles sentimentos. E o que aconteceu? Eles rejeitaram aquela igreja, rejeitaram aquele lugar. E aquele lugar nunca lhes deu fruto. O tempo que eles ficaram lá, alguns dias, alguns meses, não dava, sabe? Por mais que a pessoa fizesse, trabalhasse, lutasse, orasse, ela não viu o resultado, aquilo não dava para ela.
aquela terra não lhe dava fruto. Por quê? Porque ela rejeitou no coração. Como é que eu rejeito no coração? Quando eu acredito numa mentira. Quando eu falo para mim essa mentira. Quando eu repito essa mentira, sabe? Não, isso aqui não é para mim. Você que já falou isso, depois você vai pedir perdão para Deus e você vai dizer, Senhor, eu recebo o que o Senhor tem para mim. Eu recebo o que o Senhor tem para mim. Porque às vezes uma frase que você falou naquele momento, sabe, de ira, aquele momento que você, movido por sentimentos, você colocou uma força para falar aquilo, porque você queria mesmo que aquele tempo na sua vida se encerrasse. Aquilo pode ter virado uma feitiçaria contra você. Porque maldição sem causa, mas e a com causa? Maldição com causa pega. Você pode ter amaldiçoado seu filho, você pode ter amaldiçoado seu casamento, você pode ter amaldiçoado um lugar onde Deus te plantou, você pode ter amaldiçoado um lugar que é um ambiente, uma casa, o trabalho, você pode ter amaldiçoado um tempo da sua vida. O ano, por exemplo. Às vezes você está conversando com gente que é negativa, está ouvindo notícia, está lendo notícia, e você pega e abre a boca erroneamente. Ah, esse ano vai ser isso aqui. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. E não vai ser com pouca margem, vai ser com muita margem. Ah, mas não interessa mais, interessa o que eu creio. E a gente precisa escolher o que a gente vai seguir, atrás de quem a gente vai. Porque seguir é isso, não é? Não é isso que é seguir? Quando você segue, você vai atrás de algo ou atrás de alguém. Então a gente precisa, não na música, apenas no louvor bonito, eu sigo Jesus, né? Jesus, mas na vida. Eu vou seguir Jesus. Eu vou começar a dizer as palavras certas para as coisas certas. Tem coisas que eu não aceito mais na minha vida. Não deu resultado, não deu fruto, não deu paz, não deu alegria. Eu vou amaldiçoar e vou secar isso. Eu vou fazer isso secar, parar, finalizar. Chega, acabou. Aqui em Marcos, capítulo 11. De manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Veja, a gente às vezes fala demais. Tem um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tem gente que fala demais. Fala quando não deve, fala o que não deve e, principalmente, fala para quem não deve. Nós vemos aqui que o susto, a surpresa dos discípulos foi o quê? Qual foi a surpresa deles? Qual que foi, gente? Qual que foi? Você está falando aí? Não sussurra não, fala. Figueira secar. Por que alguém se surpreenderia da figueira secar? O que Jesus falou para a figueira? O que ele falou?
seca. Nossa, não é que a figueira está seca mesmo? Inclusive, ele fala para Jesus, ele pega Jesus e olha, ele diz, Senhor, vê, a figueira secou. Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Por que ele estava surpreso? Por quê? Como é que a gente pode dar um nome para isso? Primeiro deles, desperdício. Como é que eu julgo as pessoas? Eu julgo as pessoas pelo que eu sou. Eu julgo as pessoas pelo que eu sou. Então, pelo que eu sou, o que eu falo, o que eu faço, o que eu ajo, o que eu reajo. Então vamos lá, vamos nos aprofundar nisso agora. Se coloca no lugar do Pedro. Você agora é o Pedro. Ontem você estava com Jesus e quando Jesus passou lá, Jesus veio naquela expectativa, aquela vai ter figo ali, hein? Não tem nada. Então, já que você não me deu fruto, seque. Ele viu, ele ouviu, ele presenciou, passou. No outro dia, você, Pedro, está junto com Jesus. Você passa, talvez nem estava pensando naquilo, você olha para a figueira, ela está seca. Por que que você se surpreenderia com ela seca? Por quê? Se coloca no lugar do Pedro agora. Isso aqui é muito importante. Por que que agora? Espera aí, ele falou para secar, ele amaldiçoou e falou para secar, e agora ela está seca. Por que que eu estou surpreso com isso? Por quê? Por quê? Ele não acreditou. Quer dizer, eu estou acostumado em fazer coisas que eu não acredito. Então eu faço por quê se eu não acredito? Eu já devo ter falado coisas, eu já devo ter amaldiçoado, praguejado, eu já devo ter falado pesado sem acreditar. Mas ali a primeira lição que Jesus estava dando para todos: o que você fala tem poder. Então eu não sei quanto a você, Pedro, eu não sei quanto a vocês, mas as minhas palavras têm poder. Vamos aprender aqui todo mundo com Jesus e com Pedro? Pare de falar demais. Pare de falar coisas que talvez você mesmo não se deu conta ainda que passaram a acontecer, que aconteceram como você falou. Eu era uma pessoa igual Pedro aqui. Muito parecido com Pedro. Algumas coisas eu falava, e olha que eu já estava no altar, e eu não acreditava que era bem assim. Até um dia, a bispa me chamou, ela mostrou uma coisa para mim. Ela falou assim, lembra que algumas vezes você falava tal frase, e eu sei que você falava para pegar no pé de tal pessoa e falava até de certa forma de brincadeira. Eu falei assim, lembro. Ela falou assim, agora olha, igual o Pedro fez com Jesus, olha e veja isso. Ela disse assim, eu não conheci tal pessoa que você falava, mas fala para mim, tá do jeito que você falou ou não? E eu olhei aquilo e falei assim, dentro de mim, meu Deus do céu, como eu não queria ter poder nas minhas palavras. Eu brinquei com isso, é uma frase que eu usava. Eu falava sobre uma situação que tinha pessoa junto.
Ah, isso aqui, ó, isso aqui vai ficar assim. Ó, isso aqui vai ser assim. Ó, isso aqui você está parecendo, ó, vai ser assim. E ela falou assim, tá vendo? Ela falou assim, eu podia deixar isso aqui passar. Ela falou assim, mas eu sei que é Deus trabalhando a sua fé. Eu, quando ela falou isso, eu falei, sim, senhora, já trabalhou. E foi algo assim. Eu falava. Eu brincava. A partir daquele dia eu comecei a falar algumas coisas propositalmente boas. E algumas, como Jesus, para acabar, para parar, para secar, para findar. E eu não falava de pessoas. Mas já que eu vi que eu tenho poder, como Deus teve poder lá no começo, porque quando a terra era sem forma e vazia, Deus criou tudo o que existe a partir do nada. Nada. Deus pegou a luz que ele era, que ele tinha, e ele disse, haja luz. Passou a ter luz na terra. Somente porque ele falou, porque ele disse. Então a terra passou a ter luz. E Deus começou a dizer que houvesse isso, que houvesse aquilo, que houvesse seres, que houvesse relva, que houvesse a irrigação daquela relva. E somente, tão somente porque Deus falava, aquilo passava a acontecer. Quantos de nós, se eu pegasse você, talvez eu te conhecesse mais, eu acompanhasse a sua vida minuciosamente, eu poderia até dizer que tem coisas que hoje você vive, que não gosta, que não quer, mas que você falou que ficaria assim. Você falou que seria assim. Você disse que ia acontecer isso, que ia ficar desse jeito, que a situação ia chegar nesse ponto, que você ia perder, que ia dar errado, que tal coisa ia ser um peso, um fardo, que tal pessoa ficaria como hoje está. De repente você está ouvindo isso agora e você está, é isso mesmo, aconteceu comigo. E agora? Se você teve o poder para gerar coisas ruins, use o mesmo poder que você tem para gerar coisas boas. Uma coisa que isso ninguém me tira. Todo dia eu faço uma declaração sobre a vida da minha filha. Todo dia. Ou a hora que eu estou levando ela para a escola, ou a hora que eu estou voltando, ou eu pego, às vezes, um momento que eu pego e falo, você é isso. Hoje ela até entende mais. Tinha época que ela não entendia. Por que você fala isso? Eu falo assim, porque sim. O que você não vai entender hoje, você vai viver amanhã. O que você não sabe hoje, você vai vivenciar amanhã. Eu falei, é isso que importa. Tem coisa que não é para hoje, tem coisa que você está plantando a semente. Você está plantando sobre você está plantando sobre a sua família, você está plantando sobre os seus filhos, você está plantando sobre a sua área financeira, você está plantando sobre a sua saúde. Isso é uma coisa que eu declaro todos os dias sobre mim. Principalmente depois que eu vim para cá e tomei conhecimento que aqui é Deus e o voo mais rápido para o Brasil, se tiver uma situação de saúde, né? Então, não tem muita escolha, então você tem que estar bem. Não tem um SUS da vida que você cai lá, né? E apesar de demorar umas 6 horas, mas você tem opção? Não. Todo dia, eu já fazia isso no Brasil, mas depois eu intensifiquei, Senhor, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho isso, eu sou assim, meu organismo é isso. Eu sou o tipo de pessoa que é para coisas mínimas, às vezes, aquele dia que eu percebo que o meu organismo não está perfeito, porque a gente percebe, você vai
eu pelo menos eu percebo, você vai tendo uma idade, você vai se conhecendo. Vocês já se conhecem já ou não? Você, por exemplo, sabe o que funciona para você, o que não funciona? Tem coisas que não adianta, pode ser quem for, come isso aqui, eu sei que aquilo para mim não dá. Não funciona, não vai ficar bom, não vai dar certo, não vai me fazer bem. Então, não vou, como se diz, eu não vou tentar a Deus naquilo. Mas tem coisa que sem comer, sem fazer, você está ali, você percebe, opa, tem alguma coisa aqui que não está perfeita, não está normal. Em vez de eu pegar e já começar, eu não sou o tipo de pessoa que eu sinto algo no meu corpo. Eu lembro de uma vez que eu fiquei com uma situação 3 meses e um dia uma pessoa que era do ramo, a pessoa trabalhava, a pessoa era aposentada já na área da saúde e tal, a pessoa percebeu um movimento, chegou e falou assim, você está com tal situação, né? Você está assim, 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 assim. Falei assim, mais ou menos, tem algo acontecendo, né? A pessoa, não, você tem que ir hoje você tem que ir no médico, porque pode ser isso, tal, tal, tal. A hora que a pessoa falou aquela palavra do capeta, eu falei assim, opa, eu falei assim, está quebrado, cancelado, desfeito, e por gentileza, retire essa palavra agora, já que a senhora falou, retire essa palavra agora. Não, mas eu estou falando para o senhor, não importa, eu falei, retire a palavra, está quebrado, da minha parte já quebrei. Falei, não tenho nada. Estou perfeito. Estou perfeito. Tudo aquilo que eu tenho que fazer, como a Bíblia diz, eu fiz e não vou. Vai falar, e no final o quê? Não sei. Passou. Eu não procuro problema. Eu não fico atrás de problema. Você nunca tem dor? Não, eu quase sempre tenho. Todo dia eu tenho alguma dor, mas eu não fico assim, ó, doeu a articulação do joelho, deixa eu ver o que é, aí vai aparecer lá assim, artrite, artrose, não sei o que lá, um monte de coisa assim, ó, pode ser isso. Ah, me deu uma dor do lado direito da cabeça, deixa eu ver o que, pode, não vou atrás. Eu lembro a primeira vez que a bispa pregou isso, que eu ouvi, eu peguei isso para mim. Ela falou, uma pessoa ela pode estar com uma doença, um sintoma, e ela tem 2 alternativas. Ela pode pegar aí no Google e digitar aquele sintoma e vai aparecer um monte de coisas que pode ser. Pode ser desde problema de gases, como pode ser um câncer que ela tem meses de vida. Pode ou não pode? Ou ela pode pegar o mesmo Google, de repente ela não conhece a palavra, não conhece Isaías 53, e ela pode pesquisar lá, versículos de cura, e vai aparecer todos os versículos que diz que Deus cura, que eu sou o Senhor que te sara, que Jesus curou, que Jesus sarou, que Jesus libertou, e ela pegar e ficar lendo aquilo, Jesus, o Senhor curou fulano, me cura também, eu não sei o que é, mas tira, remove. Ela pode declarar cura, ela pode declarar saúde, ela pode declarar vida, ela pode declarar paz, ela pode declarar força. De tempo em tempo alguém vem, né? Tem um grupo aí, né? Pessoal, tem um grupo aí. Pessoal que toma aí aquelas coisas que faz o cara ficar assim, voando, né? O cara ficar mais rápido, mais forte, né? Mais musculoso, o cara ficar mais disposto para tudo, mais viril. De tempo em tempo tem alguém que fala, por que você não toma? Já tem mais de 40, vai lá, olha, você toma, fica aí. Você fala, se Deus quiser, porque eu não quero, e eu nunca vou tomar isso na minha vida. Não tomei quando era garoto, que eu tinha acesso a isso aí, estava ali perto de quem sabia quem distribuía isso. Não, mas é bom, faz isso, faz aquilo outro. Todos os dias eu declaro sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre a minha cabeça, sobre as compensações que eu creio que Deus tem para mim. Todos os dias eu declaro e eu percebo que tem coisa que não é normal. Tem coisa que não é só da saúde, não é do que eu como, por exemplo.
Eu, por exemplo, aqui eu como muito pior do que no Brasil. Mas muito pior. Primeiro que aqui, você vê a diferença. Qual que é o maior mercado que tem aqui? Qual que é? Walmart? Todo mundo entrou no Walmart aqui nos últimos dias ou não? Entraram no Walmart? Hã? No Walmart todo mundo vai, né? Mas nem todo mundo está em todos os cultos, né? É bom saber. Vou começar a ficar nos Walmarts aí da vida. Logo que você entra no Walmart, eu não sei como são os outros, esse aqui, por exemplo, eu acho que deve ser mais ou menos parecido. Você entra, esse aqui pelo menos, você entra naquela porta da esquerda, logo que você entra, à tua esquerda, tal que seria a feira deles. É ou não é? Você que está acostumado a ir no mercado, não é assim? Então, a primeira coisa que você vê, morango, não é? Aquele morango bonito, aí tem lá pimentão, tem cenoura, aí tem alface, tem ali algumas coisas. Esse é o maior mercado que tem aqui. E essa área que a gente está falando deve ser do tamanho desse altar inteiro aqui. Essa parte de verdura e de fruta. É ou não é? No Brasil, mercadinho de bairro, a parte de hortifruti é maior do que daqui. Estou falando de um mercado igual quem era lá de São Paulo, sabe? O mercadinho lá do Irota tinha mais coisas do que o Walmart daqui, que é o grande. Daqui você tira. Então não tem comparação. A quantidade de legumes, frutas, verduras, de todos os tipos, lá no Brasil é normal. Eu não sei se aqui tem, por exemplo, eu não vi. Eu não sei se tem. Mas lá no Brasil, por exemplo, tem um negócio chamado feira. Aqui tem feira? Esse tipo de feira, igual a gente tinha no Brasil? Alguém conhece, já viu, já foi? Tem? Indermir. Talvez é brasileiro que faz, né? Porque tem bastante brasileiro lá. Eu nunca vi, mas é bom saber que tem. Então, lá você comia, a carne de lá é melhor, a salada de lá é melhor. Você vai falar assim, você está pior, a água que eu tomava lá não tem comparação. Mas eu não estou pior. Eu não estou mal. Por quê? Porque eu tenho cuidado. Se perguntar, coisas no meu dia que nunca falham é eu declarar sobre a minha saúde. Todos os dias eu declaro sobre a minha saúde. Eu declaro sobre minha imunidade, eu declaro sobre a minha destreza, eu declaro sobre a minha mente, a minha capacidade de ver, de aprender, eu declaro sobre o meu foco, eu declaro sobre várias coisas. Então eu acredito que com tanta perda, falta, né, essa troca de cultura, o que fica para trás, o que você tem de prejuízo, o que me faz estar bem, ter a mesma energia, ter o mesmo foco. Eu achava erroneamente que eu dormia pouco no Brasil. Eu tinha comigo, eu durmo pouco. Aqui eu durmo menos. E eu não tenho sono. Comendo pior, dormindo menos. Eu não tenho aquele sono, aquela coisa que, meu Deus, que moleza. E não é, como eu estou dizendo, não é a comida melhor do mundo. Ah, mas você toma um suplemento? Já tomei. Depois que eu vim para cá também, durou um mês o suplemento que eu tinha, que era muito bom, por sinal, não tomo mais. Então, esses dias ainda eu estava pensando, né? Olha, porque dá para a gente saber como você está fisicamente. Teu corpo, tua disposição, né, tua força, a tua saúde. Você quer saber como é que você está de saúde? É a tua cabeça. Como é que está a sua cabeça? Como é que quando você é pressionado, você tem um monte de situações para pensar, porque nada, gente, gasta tanta energia como o cérebro. Quando você está sob pressão, você tem que pensar, porque você pode fazer força, mas até para fazer força você precisa pensar.
É ou não é? Você vai fazer um trabalho braçal, você precisa pensar na medida que você vai pegar, o tanto que você vai fazer, andar, ou como é que você vai fazer as coisas. O cérebro é o único órgão que está ligado a todos. É o único. Então, quanto mais pressão, mais trabalho, mais situações, mais você pensa. E aqui, principalmente por conta do idioma, que é uma coisa que você sempre está sob pressão, você não sabe, você tem que ter mais atenção, tem que estar mais ligado, mais atento, você tem que fazer mais, você tem que se desdobrar mais. Eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo, sabe, a cobertura de Deus. Eu vejo Deus cuidando nos detalhes. Mas eu sei que não é de graça. Eu sei que todo dia tem uma declaração. Tem uma declaração sobre a minha mente, uma declaração sobre o meu corpo, uma declaração sobre a minha saúde. Como cada área da minha vida. E é o que a Bíblia nos ensina. A palavra diz: cri, por isso declarei, por isso falei. O Pedro, ele ficou ali assim, de uma maneira que, meu Deus, olha, secou. E eu quero que você seja muito sincero. Será que se você visse algo que você falou hoje, que você vem falando, declarando, vem, sabe, até brincando, falando de brincadeira, e de repente você passasse e nossa, secou. Será que algumas coisas também você não ficaria surpreso? Porque talvez você não acredita no poder que isso tinha, que isso tem, que isso pode causar. Talvez agora isso te mostre áreas da sua vida. Primeiro, que talvez estão ruins porque você tanto falou. E outra coisa, lembra do exemplo que eu dei dos pastores. O que você despreza, você perde. O que você despreza, você perde. E não pensa assim não, que o diabo ele pode falar agora no culto, ele pode sentar do teu lado com uma voz macia de veludo e falar assim, então despreza tal coisa para você perder mais rápido. Aquela voz gostosa, né? Despreza tal coisa que você vai perder rápido. Não é assim que funciona. Eu vou te falar como é que funciona, porque eu já vivi isso também. Eu tenho bons testemunhos, mas eu tenho testemunhos também doídos, doloridos, amargos. Eu já tive na minha vida situações. Já tive com lugar, já tive com coisas que estavam na minha mão e já tive com pessoa. Que eu ouvi isso assim, o que você despreza, você perde. Veio Satanás mesmo assim, falou, então despreza tal coisa para você perder rápido. É bom perder mesmo, é bom que vá embora, é bom que isso fica pelo caminho, é bom que isso aí, né, quanto antes melhor. E aí você começa a trabalhar com aquela intensidade, vou fazer, vou agir. Não, agora então que eu solto, agora eu não quero mais isso. O diabo coloca situações no nosso coração e a gente cego. A gente acredita em mentiras. E qual uma das mentiras que às vezes as pessoas acreditam? Isso aqui não está do jeito que eu quero, isso aqui não está agradável, então isso aqui não é bom, mas eu esqueço do que eu devo sempre ter como referência. Quem colocou isso na minha mão? Quem me colocou aqui? Quem colocou isso na minha vida? Quem? E eu preciso ser a pessoa de uma fé só. Tem coisa que ou eu acredito que é Deus, que foi Deus, ou eu não acredito. Porque não dá para que tem hora que é Deus e tem hora que não. Está entendendo? Então, é Deus. Então, peraí, quem colocou na minha vida? Mas o que Deus coloca é perfeito. Onde está escrito isso? Mostra para mim agora que esse versículo ainda não tem. Você já ouviu isso alguém falando?
Tem gente falando isso toda hora em rede social, que Deus coloca é perfeito. Quando Deus coloca algo é perfeito. O que é perfeito? O Éden era perfeito? Sim ou não? Sim ou não? O Éden era. Mas tinha trabalho a ser feito. Tinha limites. Tinha a sua necessidade. O homem não pecou no Éden? Sim ou não? Pecou no Éden. Porque Deus disse, não toca, não coma do fruto que tem lá no meio do jardim. Tinha 2 árvores. O homem foi bem naquela que Deus disse, não coma. Deus não falou sobre a árvore da vida, mas falou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois o homem foi lá e tocou. Aí depois que o homem fez isso, ele falou, a mulher que tu me deste falou, mas e eu que te fiz, que falei para não fazer, não pesou? Então, o que Deus dá é perfeito? Não. Quantas pessoas que eu vi orando, pedindo, clamando a Deus por algo, às vezes eu vi isso aí acontecendo com um carro, com um trabalho, com um relacionamento, com a pessoa ir morar num lugar, numa casa. A pessoa vai, ora, pede, Senhor, me dá, faz, abre essa porta, me coloca lá, me ajuda. E aí situações começam a acontecer. E aí a pessoa começa a desprezar nas palavras. A pessoa começa a amaldiçoar, porque quando você despreza, quando você murmura, diga murmuração, é amaldiçoar algo. Quando você murmura, você amaldiçoa. A maldição sem causa não pega, mas a maldição com causa, o que acontece? Pega e pega com super bonder. Então, de repente, hoje você pode pensar assim, eu vou desprezar para perder. O diabo ele pode colocar no teu coração um sentimento enganoso para que você não veja mais que foi Deus que deu, Deus que abençoou, Deus que fez. Aí a pessoa faz, trabalha, a pessoa dá um jeito, ela cria um meio para perder, para aquilo se desfazer na vida dela. Quando ela perde, ela chora. Porque aí tudo que ela não via, tudo que ela não percebia, tudo que ela não reconhecia, agora ela passa a reconhecer. Só que agora, se esvaiu, não está mais nas mãos dela, não tem mais poder, não tem mais controle sobre aquilo. Quantas vezes que eu vi isso acontecendo? De coisas mínimas, até coisas que definiram a vida de pessoas. Da pessoa falar pesado, da pessoa, tudo que ela fazia sobre aquilo, ela murmurar, ai, por que peso? Porque isso é assim? Porque isso é de tal maneira? E aí eu ouvi uma palavra como essa, não despreze, que o que você despreza você perde. Ai, Senhor, como que eu queria perder isso? Ai, como que eu queria perder hoje? Aí quando a pessoa perde. Lembra do Esaú? O que a Bíblia fala que foi o final do Esaú? Ele não reconhecia o peso, a importância, o valor que tinha o direito dele de primogenitura, tanto que o dia que ele estava faminto e o irmão dele fez aquele caldo vermelho e ofereceu para ele em troco da primogenitura dele, ele disse, do que me adianta isso aqui? De que me vale essa primogenitura? Você quer a primogenitura? É tua agora, pode pegar. O que me vale isso aqui? Eu estou quase morrendo. Vendeu a troco de um caldo vermelho. Depois ele chorou com lágrimas para recuperar e não recuperou. Ele desprezou, ele perdeu. Cuidado. Você pode ser o Pedro dessa palavra. De não estar considerando algumas coisas. De estar
vivendo aquele versículo que a gente pregou na quarta-feira retrasada, que algumas coisas você ainda trata como brincadeira. Não, mas isso aqui eu falo de brincadeira. Não, mas isso aqui eu falo, você está falando. Não fala. E já por outro lado, acredite no poder das palavras. Jesus disse, quando vocês falarem alguma coisa, quando vocês pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam. Porque se vocês crerem, assim como vocês falarem, assim vos será feito. Jesus não desperdiçava palavras. O que ele falava era para valer. Quando ele mandava algo secar, era para secar. Quando ele mandava algo parar, parava. Quando ele mandava algo acalmar, acalmava. Então, eu te dou um conselho agora. Não fale demais. Não fala, sabe, tudo. Não fala tudo da sua vida. Não sai falando dos seus planos para qualquer pessoa. Não fala do que você vai fazer no futuro, dos planos que você tem para o seu futuro. Não fala. Tem uma frase que a bispa usa sempre, eu uso demais essa frase. Ultimamente eu tenho usado mais que ela. O segredo do sucesso é o segredo. Tem coisa que o melhor que você faz é não falar para ninguém. Vai e faça, vai e realiza, vai e trabalha naquilo. Quando o resultado acontecer, todos verão. Não precisa você anunciar antes. Faz. Não gera expectativas para as pessoas. Gera crédito com Deus. Então, uma coisa é você ter algo para fazer, você, Senhor, faz eu fazer o melhor. Meu Deus, me dá capacidade. Eu declaro que vai ser o meu melhor trabalho, vai ser a minha melhor venda, vai ser o meu melhor atendimento, vai ser a minha melhor realização, vai se tornar uma referência para as próximas isso. Me abençoa. Eu declaro unção nas minhas mãos, eu declaro conhecimento de causa, eu declaro sabedoria, eu declaro propriedade, como quem, meu Deus, já fez isso milhares de vezes. Me capacito. Uma coisa é com Deus. Uma coisa é você estar lá, igual estava a viúva com os 2 filhos dela, com a porta fechada, com o azeite que o homem de Deus mandou derramar. Entra no teu quarto, fecha a porta com os teus filhos. Era proposital, era espiritual. Era dirigido, conduzido por Deus. Outra coisa é você chegar e falar assim, ó, eu vou fazer o que você nunca viu. Olha, eu vou fazer isso aqui. Olha, eu vou te dar tal resultado. Olha, eu vou elevar o nível disso a tal lugar. Você traz um peso sobre a sua vida desnecessário. Quando alguém te encomendar algo, digamos que você é um pescador, a pessoa chega e fala assim, ó, eu queria que você consegue ir lá e pescar um peixe para mim de 20 centímetros? De repente, dentro de você, você fala assim, fui no rio hoje e eu vi um de 30 ali. Ó, o que vai acontecer? Expectativa dessa pessoa. Se eu falar para ela que eu vou pegar um de 30, vai ser igual ou vai ser melhor do que o que ela quer? Vai ser igual ou vai ser melhor do que ela quer? Melhor, né? Mas eu tenho controle de voltar lá e o peixe está lá no mesmo rio? Sim ou não? O que eu faço? Está aqui dentro. Eu não preciso externar isso. Ô Anderson, você pode ir lá voltar e pegar um peixe de 20 centímetros para mim? Olha, eu posso ir lá e fazer a pescaria. Eu vou fazer de tudo para entregar o que a senhora está me pedindo. Dentro de mim eu já sei. Mas eu não falo. Eu vou lá, pego de 20, levanto, opa, tem um de 20. Pego ele, não vou jogar fora. Deixa aqui. Põe dentro do covo ali. Mas eu sei que tem um de 30, então eu vou lá, vou de novo. De repente, peguei o de 30, maravilha. Chego lá, entrego para ela. Qual, gente?
Vamos ver a honestidade agora do nosso povo. Vamos ver agora a hombridade do nosso povo. Ela me pediu um de 20. Eu peguei um de 20 e um de 30. Qual que eu entrego para ela? O de 30. Por quê? Mas ela pediu o de 20. Eu surpreendo ela. Eu tenho o de 20, mas eu dou o de 30. Mas eu sabia, não podia ter falado. Não, e se você fala e não está lá? Mas quando você entrega mais o que foi pedido, que é o que a Bíblia manda fazer. É ou não é? A Bíblia diz assim, quando alguém falar assim, pegar você pelo braço, falar, anda uma milha comigo, o que a Bíblia diz? A Bíblia fala o quê? A Bíblia diz, ande duas. A Bíblia não diz, diga que vai andar duas, né? A Bíblia diz, ande. O que quer dizer? Faça. Entrega. Mas não se comprometa. Tem gente que até hoje não entendeu essa palavra. A pessoa ela pega e fala assim, você quer que eu ande uma com você? Vou andar duas. Você quer que eu faça isso? Não, vou fazer mais. Não. Não fale. Fale com Deus. Fale propositalmente. Fale pela fé. A primeira coisa que essa palavra tem que trazer para cada um de nós é diminuir a quantidade de palavras, número mesmo, a quantidade de palavras que nós falamos. Porque a gente vê no exemplo do Pedro, que ficou ali surpreso com a figueira que secou, que tem muita coisa que a gente fala e não acredita. Coisa que a gente falou antes de fazer, falou que ia ser assim, eu vou fazer isso, eu vou dar isso, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer isso aqui mudar. E não era aquilo, não creu. Comece a fazer, a falar o que você crê mesmo. Se você se focar no que você crê e falar o que você acredita, você vai ter resultados extraordinários. O Senhor ensinou isso para o profeta Ezequiel. Quando a gente vai lá para Ezequiel 37, o Senhor pergunta para ele, poderão viver esses ossos, filho do homem? No que o profeta diz o quê? Só o Senhor o sabe. Aí o Senhor fala o que para ele? Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre eles. Então aqui há outro exemplo. Não fale da situação. Fale com a situação. O Ezequiel não falou, Senhor, é difícil, é complicado, está muito tempo morto. Como a Marta e a Maria falou para Jesus, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Jesus tinha perguntado isso para elas. O que ele vai e diz para elas? Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus não falava nada por acaso. Isso tem que ser uma meta. Isso tem que ser uma meta minha e sua. Diga, eu não devo falar nada ao acaso. Como é que você tem que falar as coisas? Com propósito. Fale com seu cônjuge com propósito. Fale com seus pais com propósito. Fale com seus filhos com propósito. Tem expressões que nós acostumamos a falar com as pessoas mais próximas que são nocivas, são prejudiciais, são brincadeiras desnecessárias, estúpidas e tolas. Eu lembro, eu tive o desprazer de estar nesse dia na mesa da bispa, quando uma das noras dela, não vou falar, né? Deixa que ela, quando pregar, fala isso, que é dela. Mas uma das noras dela estava brincando, né? Com suas crianças. E aí ela tinha um hábito, e isso era normal dela falar. Aí veio uma das crianças assim, fez um negócio, ela pegou assim, né? Colocou a criança no colo assim, falava assim, ei, seu porqueirinha, não sei o que lá, e você está fazendo isso, né, seu porqueirinha? E eu vi a cena assim, da bispa fazendo assim, ó.
que é isso? Ah, não, porque eu falava, minha mãe falava, é uma maneira de eu falar tal. Nunca mais você vai falar isso. Não, mas é uma brincadeira, nem de brincadeira, você não vai falar mais isso, para. Isso não é a palavra que você diga, isso está errado. Isso é uma coisa que você está lançando, você está entrando, ó, a criança está pegando, aquilo está gerando vida. Aí essas palavras vão se cumprindo. Vai fazendo, daqui a pouco você está vendo uma criança envolta na miséria, com hábitos, né, de porquice, com algumas atitudes que você não vai gostar. Ela fala, você não vai gostar depois do resultado. Quebra isso, para com isso, e eu não quero nem imaginar mais uma vez você falando isso. Ela, sim, senhora, não pode deixar, quebrou, orou, ela chamou ali, orou com eles, orou, chamou o pai, pegou a nora dela, pegou as crianças, tal, e já, como sempre acontece, tudo que a bispa vive, ela pega e faz uma reunião depois para avisar as pessoas todas, ó, não faz isso, ó, isso aqui é errado, às vezes você fala por brincadeira, não faz. Às vezes você tem uma brincadeira com a tua mulher, com o teu marido. Você chama de um nome, às vezes, que é um nome... Às vezes a maneira de tratar. A maneira de tratar. Às vezes você trata de uma maneira, sabe, que você fala às vezes, ah, fulano, ô, fulana, ou porque o fulano é isso, hein? Ou porque a fulana é isso, hein? Eu lembro de um obreiro, eu era auxiliar ainda, e eu era pastor já, mas era auxiliar na época, e a bispa atendeu esse casal na Celso Garcia. No comecinho ela atendia ainda na Celso Garcia antes dos cultos, e a gente ficava ali do lado, né, para aprender, ter uma, como se diz, a nossa escola ali, né? Eu tive o prazer de fazer essa faculdade. Eu e o outro bispo que acompanhava ela, a gente chamava de faculdade. Era muito, muito conhecimento. E esse obreiro, que era uma pessoa mais simples, né, mais, vamos dizer, ignorante, ele tinha um hábito de falar assim da mulher dele, né? Porque essa mulher é uma porta de tão burra que ela é. Não, porque essa mulher é uma porta de tão burra que ela é, né? E o dia que a bispa atendeu esse casal, ele falava mesmo. Mas ele falava isso assim, qualquer coisa que acontecia tal, nossa, mas você é uma porta, hein? Nossa, mas você é uma porta, mas você é isso, você é assim. Eu lembro que o trabalho que foi feito de libertação depois naquele casal e naquela mulher, foi um negócio assim muito forte, e aquilo passou a se cumprir na vida daquela mulher. Quando eles se conheceram, aquela mulher, ela tinha uma profissão e ele não tinha. Ela era formada e ele não era. Ela, segundo os relatos das irmãs dela, dos parentes, ela era uma pessoa, sabe, normal, desenvolta, tal. Mas aquele homem só usava palavras de depreciação para aquela mulher. Principalmente quando ele se referia à inteligência dela. E não era porque ele não gostava dela, ele gostar de sentimento, ele tinha sentimento por ela, gostava dela, mas era aquela pessoa ignorante, sabe? Que eu creio que ele foi criado num ambiente e ele falava dela sempre desse jeito, diminuindo, depreciando, porque você é isso, porque você é uma porta, porque você é uma e tal, tal. E essa mulher, quando foi para a igreja, né, eles vieram de outro ministério, chegaram e logo começaram, eles para servir era assim, os dois eram uma bênção. Mas a vida deles, principalmente a vida dela, era uma vida extremamente limitada. E aquela mulher,
eu lembro que a bispa falou, não, a senhora vai todo dia, a senhora vai dizer isso agora, e o senhor vai abençoar a sua mulher, o senhor vai abençoar a sua família, o senhor vai abençoar, o senhor vai quebrar essas palavras, vai começar. Aquela mulher começou a ter evoluções, ela começou a fazer coisas, ela já era uma boa obreira, porque para servir ela era aquele tipo de gente, sabe, que acudia, que tinha mais idade, né? Eu lembro, na época que eu era líder dos obreiros ali, ela era boa. Depois que aquela mulher se libertou, ela ficou um avião. Porque, sabe, ela não se via mais limitada, e ela voltou a dirigir depois, acho que de 20 anos que ela não dirigia. Eles moravam em Guarulhos na época, então às vezes ela não vinha à igreja, porque ele não podia trazer ela, né? Que às vezes ele era um policial aposentado, então sempre tinha algum bico de segurança, alguma coisa, e tinha dias que ele não podia trazer ela. Então, às vezes ele não vinha, ela também não vinha, né? Isso ela libertou, ela pegou, passou a pegar o carro, ia dirigir, pegava a rodovia que tem a Dutra ali naquele meio do caminho, e vinha, e voltou a fazer as coisas, a comprar, fazer compras, começou a fazer os trabalhos dela, liberar coisas que estavam paradas. Mas anos, eu lembro da filha dela falar, ela tinha uma filha que na época devia ter uns 19, 20 anos, mais ou menos, da filha dela falar assim, eu nunca vi a minha mãe fazendo tal coisa. Eu nunca tinha visto minha mãe fazer tal coisa. No testemunho, inclusive, ela conta isso. Eu nunca tinha visto minha mãe fazer isso, fazer aquilo, fazer. E aquele homem confessou. Ah, eu chamo, eu falo. Aquela mulher foi pegando aquele espírito para a vida dela. Foi adquirindo aquela forma, sabe? Neutralizada, parada. Ela não era submissa, ela era uma mulher anulada. Uma coisa é uma mulher ser submissa. Estar debaixo da missão do seu marido. Outra coisa é a mulher ser uma mulher anulada. Uma mulher que não tem vida, não tem atitude, não tem... Você quer saber como que a mulher tem que agir? Provérbios 31. Né, eu não vou colocar aqui um cabelo comprido numa saia, não vou fazer o culto das mulheres, mas é só você pegar e está lá, Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 faz de tudo. Mas ela faz tudo e a vida do marido dela fica melhor. É assim ou não é? Está lá que a grande honra, a grande vitória daquela mulher é o seu marido ser reconhecido por ser o marido dela. Então, ela faz, ela corre, ela acode, ela cria, ela administra e ela dá condições para que o marido dela tenha a vida que ele tem. Então, não é esse o nosso foco, mas as palavras. Tem coisas que se você olhar, talvez, você vai ver que secou. Você vai ver que tem coisas que parou. Você vai ver que tem coisas que hoje já não estão mais nas suas mãos. E essas, não dá agora para a figueira voltar a produzir. Não dá para aquilo que você desprezou e perdeu voltar para as suas mãos. Mas dá para aquilo que está nas suas mãos florescer, frutificar, produzir. Você usar propositalmente pela fé as suas palavras. Fazer declarações sobre todas as áreas e ver a glória de Deus. Ah, eu já declarei. Não diga que já declarou. Declare. Ah, eu já orei por tal coisa. Não diga que já orou. Ore. Fale. Mas fala crendo, não fala por falar. Fala crendo. Começa a fazer declarações sobre cada área da sua vida. Não fala mais as coisas de brincadeira. Para de falar demais. Para de falar ao vento. Para de falar por falar. O que você não quer ver, viver, passar, não fala, não repita. Quando? Nunca mais. Mas o que você quer ver na tua vida, no teu corpo, na tua saúde, no teu casamento, nas tuas finanças,
nos teus negócios, no teu trabalho, comece a declarar e não aceite que alguém fale o contrário, você ouvir e aí ficar quieto. Não, igual fazer piada com a sua desgraça. Não deixe ninguém fazer piada com a sua desgraça. Tem gente que as pessoas fazem piada com a desgraça dele. Porque o fulano se colocar a mão, você já sabe, né? Dá tudo errado. Tá. Opa! Não aceito que alguém faça piada com a sua desgraça. Mas eu já deixei. Quebra e nunca mais deixa isso. Se o fulano fizer isso, você já sabe que não vai ficar... Opa, está quebrado. Onde eu colocar as minhas mãos, o Senhor vai estar comigo. Não sou eu. Mas Deus vai abençoar. Deus vai construir. Deus vai estabelecer. Deus vai promover. Deus vai prosperar. Deus vai levantar. Consagra ao Senhor. Abençoa. Faz propositalmente e faz com as palavras certas, as palavras que Deus quer ouvir e quer receber de você, para Ele poder cumprir na sua vida com cada promessa que Ele fez. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados agora. Vamos começar neutralizando, né? O povo hoje fala muito, vamos neutralizar aí o carbono. Vamos neutralizar o carbono. Vamos zerar as emissões. Quer dizer, eles não vão zerar as emissões porque eles não vão parar de emitir. Mas eles tentam cobrir com medidas que, pelo menos na teoria, absorve aquele carbono, né? Tem coisa que você falou demais. Falou errado. Falou mal. Se o Espírito Santo te lembra agora, é igual quando a bispa me chamou e me mostrou, você está vendo isso aqui? Lembra que você falava brincando isso aqui? Eu olhei e vi, falei, meu Deus, está exatamente do jeito que eu falei. Exatamente. Aquilo na hora, aquilo foi um soco. Foi muito ruim a sensação que eu tive. Porque quer dizer, eu dei causa àquilo. E eu nunca pensei que teria aquele poder, aquelas palavras. Tanto que assim, eu tenho muito, muito cuidado com o que eu falo sobre a minha filha. Eu não falo qualquer coisa. Eu não olho para uma cena e falo, vai ser assim, não. Eu falo consciente. Eu falo proposital. Quando eu falo algo que vai ser, eu falo o que eu quero que seja. E não o que está aparecendo agora que vai ser, não o que algo do momento está me mostrando. Tem coisas aí que você falou e que você está vivendo? Falou mal, falou pesado. Tem coisas que você chamou a existência e hoje existe na sua vida. E tudo que você queria que não existisse, que não fosse do jeito que está. Então, não vamos entrar na parte de declarações poderosas, declarações de bênçãos, sem que você reconheça. Que você reconheça, olha, eu tenho parte nisso. Não é falar para alguém, não estou dizendo que é para você agora ir e pedir perdão, falar com alguém, olha, eu falei isso. Não, é você ter o conhecimento. Eu falei que seria assim. Eu lancei essa palavra. Eu não sabia, mas na verdade eu profetizei isso no mundo espiritual e eu dei origem a isso. Que agora que eu estou passando, é o que eu estou vivendo, é o que está na minha vida, é o que está nas minhas mãos. É o que eu estou recebendo, é o que está acontecendo
comigo, é o que está acontecendo em mim. Por que você precisa reconhecer isso? Você consegue mudar? Não. Mas você pode deixar de fazer isso de novo. Talvez você não acreditava. A gente quer que as nossas palavras tenham poder de trazer para nós alegria, força, saúde, dinheiro, promoção. Mas a gente às vezes tem dificuldade de reconhecer que a gente gerou algo e trouxe aquilo até nós com as nossas palavras. Pedro talvez não tinha visto ainda Jesus amaldiçoando e a maldição dele se cumprindo. Eliseu, quando amaldiçoou aqueles jovens, vieram 2 ursas e pegaram, e dezenas deles foram despedaçados. Palavras têm poder. Deus criou o mundo a partir do nada, só com palavras. Deus não tinha uma base, Deus não tinha uma planta, Deus não tinha um mapa, Deus não tinha uma forma, Deus não tinha. Ele criou a partir do nada. Falando. O Ezequiel, quando Deus falou para ele profetizar sobre aqueles ossos, ele profetizou para os ossos, e os ossos se juntaram, receberam por um vento nervos, carne, pele, e depois receberam o espírito para voltarem a ter vida. Falando. Tem coisas que você vai tirar da mente agora e você vai começar a falar. Falar de paz, falar de vida, falar de prosperidade, falar de força, falar de excelência, falar de leveza. Tem gente que a vida é pesada porque a pessoa sempre fala de coisas pesadas. Fala pesado de cada área da vida dela. Me vem uma pessoa na mente agora, né? Que é parente de alguém, inclusive daqui. Que todas as áreas na vida da pessoa são pesadas. Todas as áreas. Casamento é pesado. Criação dos filhos é pesado. Até o que Deus dá assim, ó, para a pessoa com sobras e sobras. Pensa uma pessoa que ganha milhões e a pessoa vai e fala assim, não, eu não posso ganhar. A pessoa não falou para alguém, não, ninguém me contou essa história. A pessoa falou para mim, o dia que a pessoa falou isso para mim, eu não bati nela na hora porque eu não podia. Não, Deus não pode me dar isso, porque eu não posso. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Ele não fala isso, por favor, não fala isso. Não, porque Deus me dá e depois eu perco tudo, eu gasto tudo, o dinheiro não fica na minha mão, eu não posso ser dona de nada, eu não posso ter nada, não, eu só sirvo para uma coisa. Está quebrado, falei, em nome de Jesus. E a pessoa fala pesado, isso aqui não é, isso aqui não dá, comigo tudo dá errado, porque comigo não assim. Mas por outro lado, a pessoa tem uma frase que é dela e ela tem razão. Eu tenho o dom de ganhar dinheiro. A pessoa perde, ela perde 1 milhão. Assim, ela perde numa semana 1 milhão e na outra Deus vai lá e dá para ela de novo 1 milhão. Só que aí, em vez da pessoa se consertar, ela fala assim, eu vou parar agora de falar desnecessário. Ela fala assim, porque Deus me dá 1 milhão, eu perco 2. Aí a pessoa vai lá e perde. A sensibilidade que alguns têm no que fala, e sensibilidade eu quero dizer, a pessoa fala e aquilo acontece, não demora. Não passe por cima das suas próprias experiências. Não seja mais um murmurador.
Não seja o tipo de pessoa que reclama da vida. Murmuração é maldição. Viva, experimenta cada fase que Deus está te dando para passar, para aprender, para crescer, para amadurecer, para se preparar. Cada uma. E comece a propositalmente declarar sobre as coisas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre as obras das suas mãos. Tem uma área da tua vida que você vê que está amarrada, declare. Declare que essa área é boa, é próspera, é frutífera, é fluida, é leve, que não é um peso na sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela palavra, pelas direções, pelos exemplos que o Senhor nos dá. E eu oro para que cada um aqui, meu Deus, seja tomado por esse Espírito, meu Deus, intencional, de não mais ser passivo nas palavras, não mais falar pesado, não mais sobrecarregar a vida, a casa, a família, os bens, não mais sobrecarregar, meu Deus, o casamento, não mais sobrecarregar a si próprio, com dores, com fardos, com pesos, com problemas, com maldições. Senhor, que cada palavra agora que está sendo detectada, que foi dita, que foi falada, pronunciada, brincadeiras estúpidas, ignorantes que foram feitas, pessoas, meu Pai, que foram, meu Deus, mencionadas, situações que foram, meu Pai, afirmadas, meu Deus, áreas da vida dessa pessoa que ela, meu Pai, ela contaminou. Eu quebro agora cada palavra, cada menção, cada declaração, meu Deus, desastrosa, que trouxe amarração, doença, peso, maldição, que trouxe problema, que trouxe encrenca. Eu desfaço agora, em nome de Jesus. Desfaz agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que maldições agora, o Senhor venha dar força a essa pessoa para que ela quebre. Tem coisas, meu Deus, que ela ainda não perdeu, que ela ainda não viveu e que o Senhor traz a ela. O Senhor lembra ela com um propósito de ser desfeito, de ser quebrado, de ser anulado. E eu oro, meu Deus, agora para que ela receba do Senhor a força, para que ela receba agora, meu Deus, essa unção, para desfazer, para quebrar palavras, afirmações, declarações, e ela ver, meu Deus, a mudança de vida. Aquele homem tinha uma mulher viva do lado dele, mas anulada, parada, uma mulher que foi ficando, meu Deus, estúpida, foi ficando, meu Pai, anulada, foi parando de se cuidar, de crescer, de evoluir, de avançar. Mas a tempo ele quebrou aquela maldição e passou a declarar, a abençoar, a profetizar sobre ela, a mente dela, o corpo dela, as obras dela. E aquela mulher voltou, ela foi se recuperando, ela foi sendo restituída. E eu oro, meu Deus, aqui agora por restituições. Tem perdas que essa pessoa ainda não teve, que ela não precisa ter, Senhor, que há tempo ela pode voltar no lugar que ela caiu, se levantar, se consertar, fechar essas brechas, tapar, meu Deus, esses buracos, esses poços que ela mesma cavou para cair. Liberta, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora e declaro que aqui, meu Deus, tem um povo abençoado,
Aqui tem um povo saudável, um povo forte, um povo vitorioso, um povo, meu Deus, próspero em todas as áreas, um povo rico, um povo liberal para com a tua obra, um povo que é bom administrador, um povo que ocupa os melhores lugares, meu Deus, um povo excelente no que faz. Aqui tem famílias fortes, fortalecidas, abençoadas. Famílias, meu Deus, abençoadas, onde o marido cuida da esposa e a esposa cuida do marido. Aqui tem pais, meu Deus, que criam filhos, meu Pai, para a glória de Deus. Aqui tem homens e mulheres. Aqui, meu Deus, tem pessoas que têm identidade, que sabem quem são no Senhor. Pessoas, meu Deus, que sabem o que não querem. Pessoas que sabem o que querem. Pessoas bem resolvidas, pessoas que são doadoras, generosas, pessoas que são produtivas, que onde são plantadas, elas geram, elas florescem, elas frutificam, e florescem, e frutificam muito. Pessoas, meu Deus, que são assertivas, pessoas, meu Pai, que multiplicam resultados, pessoas, meu Deus, altruístas, pessoas, meu Pai, que são excelentes no que realizam e que não fazem nada, mais ou menos, nada, meu Deus, medíocre. Pessoas poderosas, pessoas grandes, pessoas, meu Deus, seguras, pessoas convictas, pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, porque têm um compromisso com o Senhor, sabe o lugar do Senhor e sabe, meu Deus, que é o primeiro. Eu abençoo a vida de cada um, e eu declaro bênção, eu declaro cura, eu declaro prosperidade, eu declaro crescimento, eu declaro, meu Deus, o teu povo enriquecendo, meu Pai, para assumir compromissos da tua obra e fazer a diferença. Levanta, meu Deus. Hoje nós oramos para que o Senhor levante Eliaquins, e o Eliaquim é aquele que o Senhor levanta e sustenta. E eu peço que aqui o Senhor venha levantar pessoas como Ezequiel, que não vão falar do vale, nem dos ossos, nem do tempo dos ossos, mas vão falar com os ossos, vão falar para os ossos, e os ossos, meu Deus, vão se tornarem pessoas. Levanta aqui esse exército, meu Deus, dessas pessoas que estão aqui te servindo. Levanta esse exército poderoso, pessoas honradas, abençoadas, vitoriosas, vencedoras, pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas, meu Deus, que têm visão, que vêm, meu Pai, olham para o horizonte, veem o que o Senhor já está fazendo e a obra que o Senhor começou e vai concluir. Eu declaro que este povo está aqui, eu declaro que este povo é este povo, meu Pai, que nós temos aqui hoje, e que a partir deste povo o Senhor vai multiplicar e vai levantar, meu Pai, a partir dos testemunhos, a partir das vitórias, a partir das bênçãos dessas pessoas, o Senhor vai levantar pessoas que vão ver, vão ouvir as histórias, a vida delas, meu Pai, as mudanças, as conquistas, as bênçãos, e vão se render ao Senhor também. Abençoa a igreja. Eu declaro que essa igreja é uma igreja abençoada. É uma igreja, meu Deus, de salvação. É uma igreja de paz, é uma igreja de milagres, é uma igreja de curas. É uma igreja, meu Deus, onde as pessoas crescem, prosperam. É uma igreja cheia de almas salvas. É uma igreja que adora. É uma igreja que serve. É uma igreja, meu Deus, que vê a glória do Senhor, das mínimas às grandes coisas. Abençoa-nos, Senhor. Eu tomo posse, eu profetizo intencionalmente sobre cada um que está aqui. Uma noite inspiradora, onde essa pessoa, antes de dormir, ela vai declarar, ela vai falar, e ela vai ver, meu Deus, a tua glória. Que ela veja hoje, que ela perceba, que ela não volte mais a cometer os erros que já cometeu com as palavras, mas que daqui para frente, meu Deus, proposital e intencionalmente ela fale, ela declare, ela creia, e por isso ela venha falar, declarar, profetizar, e então que ela venha viver cada promessa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.